Bom, a gente vai trazer então os jornais aqui. Vamos começar com o jornal O Popular, trazendo para você esse destaque. Bacias do Araguaia e Tocantins perderam mais de 35% da vazão. Agora a gente vai para o jornal daqui. Vazão de rios do Cerrado cai 35% em 40 anos. E agora o jornal O Hoje. Guerra no Oriente Médio faz inflação cair no Brasil. É isso, o Correio Brasiliense traz para você. Trump anuncia cessar-fogo. Irã espera Israel parar os ataques. Agora a gente vai para a Folha de São Paulo. Trump anuncia cessar-fogo por 24 horas na guerra entre Israel e Irã. O Estadão, agora Estado de São Paulo, Israel e Irã acertam cessar-fogo em guerra de 12 dias, diz Trump. Agora a gente vai para o jornal O Globo. Trump anuncia que Israel e Irã aceitaram cessar-fogo. Esse também é o destaque do The New York Times, que traz para vocês. Horas depois de Irã e Israel concordarem em cessar-fogo, o destino é incerto. O inglês The Guardian, ministro da Defesa de Israel, diz que ordenou o ataque ao Irã, já que o exército iraniano nega o lançamento de mísseis. E esses foram os principais destaques do Brasil e do mundo. Já vamos bater papo aqui com o pessoal da nossa bancada, porque esse foi o principal destaque dos principais jornais, né, do Brasil e do mundo, José e Ana Flávia. É um assunto que está tomando todos os jornais e o mundo inteiro está olhando para esse lado. O anúncio foi feito pelo Trump, né? Mas isso ainda não é certo, né? Porque horas antes desse anúncio de cessar-fogo, o Irã atacou Israel também, né? Então, ainda não dá para saber o que vai acontecer, né? Mariana, na verdade eu fiquei até surpreso ontem, por volta de 6 horas, né, 18 horas, estava acompanhando os jornais e o anúncio, né, do Trump nas redes sociais com relação ao cessar-fogo. Ele inclusive disse que em 6 horas seriam cessadas a questão dos ataques de Irã até Israel e em 12 horas Israel também cessaria todo o ataque, que já estava programado anteriormente. Me parece que não havia como reverter a situação desses ataques eminentes já programados. Isso aí foi o que foi colocado aí no anúncio do Trump, né? Sim. E disse também que 12º dia, que era a guerra de 12 dias, e que voltaria a paz ali naquela parte ali do Oriente Médio. Agora, a gente não sabe de fato quais foram as razões porque essa guerra está cessando nesse momento, quais foram os acordos. Fala-se na questão de o objetivo dos Estados Unidos de não deixar o Irã desenvolver, né, a questão das bombas nucleares, o enriquecimento de urânio e tudo mais, né, e que isso já foi resolvido. E que, em contrapartida, Israel iria devolver ali cerca de 120, né, terroristas que eram do Hamas, que estão lá presos ainda em Israel. E entrou também alguma conversa com relação à Rússia. Não se sabe o que. Alguma coisa muito sigilosa aconteceu, porque foi um cessar-fogo, assim, quase que inesperado, pelo menos o anúncio em si, né? Mas a gente tem que parabenizar, ou seja, oxalá que realmente seja verdade essa questão da paralisação da guerra, porque iria atrapalhar muito, principalmente a questão da distribuição de petróleo, porque ali o Estreito de Hormuz passa 20% do petróleo que é distribuído em todo o mundo. Então, já complicaria a economia no mundo inteiro. Então, a gente espera que dê resultado. Mesmo porque esse fechamento, como a gente estava falando ontem, envolve outros países também, que também poderiam se sentir vítimas disso e também entrar no meio dessa guerra, né? Ana Flávia, o que você acha? Deve paralisar ou não? Porque ontem eu vi uma declaração do ministro de Defesa lá do Irã, inclusive ele sendo muito incisivo, principalmente em relação aos Estados Unidos. Não parecia que eles estavam dispostos a um cessar-fogo, né? Mas aí a gente também nem sabe em que momento isso aconteceu, mas não parecia. Eles pareciam bem incisivos na declaração. Mariana, o que me chama a atenção nesse caso é o viés que o mundo inteiro está tomando, os governantes do mundo,
com grande relevância estão tomando, que são essas declarações de impacto, né? Me parece tudo um jogo de pôquer, como o Josiel bem destacou, nós não temos como saber o que acontece exatamente nesse nível de diplomacia, é um nível que nós não alcançamos, né? Só quem participa das mesas mesmo é que pode dizer. Então, mas o presidente Trump, ele é conhecido por essas declarações que nem sempre são exatamente como são, digamos assim. Então, é sim um jogo de pôquer, ele é um jogador, um bom jogador, e a gente fica na torcida para que realmente isso surta o efeito esperado e que a paz que volte a ser. Isso impacta também o Brasil. Nós temos a Petrobras, que é uma grande fornecedora de petróleo mundial, então essa expectativa, num primeiro momento, ela pode melhorar os preços do petróleo, mas futuramente, se isso se prolongar, nós podemos também, porque a gente tem que ressaltar que a nossa empresa acompanha os preços do petróleo mundial, então isso pode surtir efeito aqui no Brasil, sim. Num primeiro momento, essa expectativa pode até ter derrubado a inflação, sim. Como os jornais destacam, mas se isso se prolongar, não é bom não. Então, o que resta para nós é ficar na torcida, observar, mas eu fico muito atenta a essa perspectiva que o mundo, a nova organização mundial em diplomacia tem tomado, que são essas declarações de impacto, que nem sempre elas, como você mesmo disse... Condizem com a realidade, né? Condizem com a realidade. Vamos esperar para ver o que dá, então.